Em nosso encontro de hoje, nós vamos continuar abordando as características das ações que nos permitem chegar aos nossos objetivos. E vamos focar nas últimas características, né, do nosso conjunto, que inclui essa questão da positividade. A imagem que ilustra aqui acaba sugerindo isso, né? Precisamos ser positivos na hora de definir as nossas ações, nossas metas, né? Do conjunto total, né? Resta aqui a gente trabalhar a questão da individualidade delas e da positividade, né? Só lembrando, né, nas últimas semanas, né, do conjunto aí de 7, nós já tratamos das primeiras 5 e vamos então hoje falar das últimas 2. Essa questão, né, das nossas ações serem individuais, né, de fato precisa fazer um alerta de 2 tipos, né? É verdade, né, que se somos nós que participamos da definição da meta, da ação, então nós somos responsáveis por iniciá-la. Mas, conforme nós vimos há uns quantos encontros atrás detalhadamente a questão dos círculos sociais, né, nome que a gente dá às diversas áreas da vida, né? De fato nós temos áreas da vida onde a gente acaba interagindo ou dependendo mesmo para a execução das ações de outras pessoas, né? Talvez o mundo do trabalho seja o lugar mais evidente, né? Eu posso ser o chefe, ou o líder, ou o dono, ou sócio da empresa e determinar uma ação, uma meta, mas depende de outras pessoas, né? Sozinho, nesse caso, não é possível. Do outro lado, né, se a gente está lidando com objetivos pessoais, né, que se aplicam apenas a gente, né, seja como indivíduo, seja em relação à nossa participação como voluntários em alguma atividade ou na interação com o mundo virtual, então, de fato, nós temos toda a capacidade de agir de forma individual. Então, nós precisamos sempre lembrar desse fato, né? Que essa característica, né, da meta ser individual, de depender apenas da gente mesmo, é função do círculo social, né, da área da vida para a qual aquele objetivo se aplica. Entretanto, né, a gente não deve usar isso como justificativa para, como se diz no popular, jogar a culpa nos outros e não fazer dar certo, né? Essa questão já foi alertada pelo Confúcio há 2.500 anos atrás, né, quando ele disse que não são as ervas más que afogam a boa semente, mas a negligência do lavrador, né? Se o nosso objetivo é uma plantinha que nós vamos fazer crescer, né, através dos cuidados com ela, então nós precisamos aí ser um lavrador que não seja negligente, mesmo quando tenha outras pessoas envolvidas. Outra reflexão da Katharine Hepburn, atriz americana, já falecida, né, diz que a gente, querendo mudar nossas atitudes, devemos mudar os nossos comportamentos. Isso também independe, né, de qual área da vida que a gente esteja atuando. Se a gente quer mudanças, né, tem que começar por nosso comportamento. E isso é tão importante, né, essa questão do comportamento, que o Ralph Emerson, poeta americano, que citamos já muitas vezes, mas faz um tempo que não aparece aqui para ilustrar nossos conceitos, nos ligou a esse pensamento que parece meio irônico, mas que precisamos entender porque é real. Diz assim: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz.
Ou seja, não adianta a gente prestar atenção no que está sendo dito como argumento, né? O que a gente precisa é prestar atenção nas atitudes, né? Nas ações que cada um executa. É isso que vai, de fato, determinar que a ação nos leve ou não ao objetivo. E a segunda e última característica dessa abordagem é a questão da positividade, né? É muito comum quando a gente começa a definir objetivos, a gente introduzir a palavrinha não, ou dizer que quero parar com alguma coisa, ou que eu quero viver sem alguma coisa, subtrair alguma coisa da minha vida. Isso, na verdade, são formulações negativas, né, que de fato nos fazem lembrar daquilo que a gente não quer. Existe toda uma linha de estudo da psicologia, né, chamada psicologia positiva, justamente, né, que mostra que esse tipo de raciocínio acaba, na verdade, prejudicando a gente. Então, nós devemos formular sempre imagens positivas, né, formular de tal forma que nós possamos, na nossa mente, gerar, na nossa imaginação, imagens do lugar que a gente quer chegar. Em vez de dizer que eu não quero comer demais, a gente precisa se enxergar, né, com o resultado que a gente quer atingir, seja mais magro, mais atlético, né, aquilo que está buscando com a diminuição da comida. Muitas vezes é apenas uma questão de palavreado, mas que acaba afetando a nossa capacidade de imaginar o resultado e que nos leva geralmente a nos sabotar. O Tony Robbins enuncia essa questão dizendo que se insistirmos em focalizar o que não queremos, teremos mais disso. Toda vez que a gente fala daquilo que a gente não quer, aquilo acaba continuando presente. O médico Ludwig Schweitzer conecta essa questão da positividade, inclusive, com a felicidade. Ele diz que não é necessário a gente ser bem sucedido, né, ou atingir o objetivo, né, é um plus, mas é possível, né, dizer ele, que a gente possa atingir a felicidade sem o sucesso. Mas o contrário não é possível. Diz ele que a felicidade é necessária para o sucesso, que faz parte dessa questão da positividade. E, portanto, diz ele, a gente precisa amar aquilo que a gente se propõe a fazer para ter sucesso. Obviamente, quando a gente enuncia as coisas que a gente não quer, qualquer uma que seja, nós não estamos amando aquilo. E, portanto, não vai dar certo na concepção dele. No mundo moderno, né, onde tudo é baseado no crescimento do mundo digital, né, muitos falam hoje em crescimentos exponenciais, isso é pior ainda, né? O Michael Eisner, né, administrador americano, né, trabalhou em diversas grandes empresas, inclusive na Disney, diz que se aquilo que você faz nesse universo não estiver crescendo, vai morrer. Porque você tem outros que vão crescer mais que você, nesse caso. E vão passar por cima de você. E por último, temos aqui uma reflexão do juiz americano Oliver Holmes, né, que nos lembra que essa questão da positividade é importante na definição dos nossos objetivos, conectado com aquilo que, quando nos introduzimos o conceito, chamamos de direção, né? Se as nossas ações ou metas são pequenos passos em direção ao objetivo, né, então nós temos que ter claro para onde que a gente está indo, né?
E diz ele que, inclusive, isso é mais importante, né, do que saber aonde estamos. Diz ele, a coisa mais importante na vida não é tanto saber onde você está, mas em qual direção está se movendo. Esse movimento é que vai nos levar onde a gente quer chegar. Mas precisamos sempre fazer isso de forma positiva, né? Negativa, inclusive na geometria, né? Anda para trás. Então, com essas duas descrições, né, da individualidade e da positividade das ações, né, a gente completa aqui a descrição das características das ações para a gente atingir nossos objetivos. Quem não viu as anteriores, né, nós tratamos em nossos 2 encontros anteriores. Cada um tem o vídeo disponível. E só lembrando, né, que essa metodologia, então, né, basicamente consiste em a gente desenvolver uma sequência de ações de tal forma que possamos chegar em nossos objetivos.